Olá a todos, eu sou o professor Cláudio Marcelo e dentro desta série de vídeos que eu estou fazendo sobre a declaração do imposto de renda, hoje eu estava trocando uma ideia aqui com meu amigão, o Einstein, e ele comentou comigo que tal esclarecer um pouquinho sobre o livro caixa, né? Como que as despesas que eventualmente as pessoas escriturem dentro do livro caixa possam ser deduzidas para fins de imposto de renda. Eu gostei da ideia do cara, então é sobre este assunto que hoje nós falaremos um pouco dentro deste vídeo. Então, pelas regras da Receita Federal, o contribuinte que receber rendimentos de trabalho dito como não assalariados, também o titular de serviços notoriais e o leiloeiro, eles podem deduzir daí algumas despesas que eventualmente eles tenham escriturado no livro caixa. As principais despesas que podem ser deduzidas para fins de imposto de renda para esses profissionais, elas dizem respeito principalmente à remuneração paga a terceiros com ou sem vínculo de emprego e também, no caso de ter o vínculo de emprego, até mesmo os encargos trabalhistas podem ser deduzidos, desde que estas pessoas que prestaram aquele determinado serviço tenham algum tipo de vínculo, né? Atividade de prestação de serviço tem algum tipo de vínculo com atividade profissional em que possa ser deduzido esses gastos da base de cálculo do imposto. Também os valores pagos para serventuários públicos, de atos cartoriais, judiciais e até mesmo extrajudiciais, principalmente aqueles serventuários vinculados a questões decorrentes de serviços notoriais e leiloeiros também, né? Também são dedutíveis para fins de imposto de renda, desde que devidamente escriturado dentro do livro caixa, aquelas despesas pagas para custeio, que são chamados, né? Seriam as despesas necessárias para a geração da receita dentro de determinados tipos de prestadores de serviços, né? Para a manutenção das atividades de uma maneira geral. Independente se esses gastos, esses pagamentos foram realizados para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas. Então, dentro desse conceito de custeio de despesas, enquadra-se, por exemplo, aluguel, água, luz, telefone, aqueles materiais do dia a dia que são chamados de materiais de expedientes e até mesmo os materiais ditos materiais de consumo, que de alguma forma eles seriam utilizados dentro da atividade principal ali pelo qual a empresa, ou a pessoa, melhor dizendo, ela está exercendo uma atividade, uma função, principalmente os profissionais autônomos, né? A dúvida que pode vir a surgir é se há necessidade de escriturar este livro, né? Como que ele deve ser feito, se pode ser feito manual, se pode ser feito através de processamento de dados. De acordo com as instruções atuais da Receita Federal, o contribuinte ele pode escriturar, né, este livro através até muitas vezes comprado em papelaria, né? Existe um livro caixa que é comprado em papelaria e pode ser feito manuscrito. Obviamente que se puder fazer através de processamento de dados é muito melhor e mais rápido, né? Porque o livro manual não pode ter emendas, não pode ter rasuras, o que favoreceria então a realização dos lançamentos dentro do livro eletrônico, porque permite corrigir eventualmente algum erro, né? O próprio site da Receita Federal, através de um programa denominado de Carnê-Leão, ele já permite que seja feito o livro caixa lá mesmo, né? Sem a necessidade de gastar com a compra de um livro numa papelaria. Bastaria baixar este programa do Carnê-Leão e ali por dentro escriturar o livro caixa, né? Aquelas despesas e receitas que fariam parte da atividade profissional de uma pessoa física. Então, todos esses valores que são registrados ali dentro do livro caixa, eles são possíveis de serem aproveitados quando nós falamos da declaração do imposto de renda. Apenas, então, os valores relativos às despesas de consumo, né, que elas podem ser efetivamente
escrituradas e aproveitadas no imposto de renda da pessoa física, né? O que a legislação quer tratar com isso, né? Por exemplo, se eu, mesmo sendo um profissional autônomo, eu comprei um veículo, este veículo não é considerado como uma despesa de consumo. Então, o gasto com o veículo, naturalmente, não poderia ser escriturado no livro caixa para fins de dedução do imposto de renda, né? O desgaste deste veículo, que nós chamamos de depreciação, também esses gastos não seriam escriturados dentro do livro, até mesmo porque não há uma saída de recurso, né, uma saída de caixa, então não seriam gastos passíveis de serem aproveitados perante o imposto de renda. Agora, aqueles materiais de escritório, material de conservação, material de limpeza, né? Os produtos usados e consumidos no reparo e na manutenção de alguma parte da locação do imóvel ou do imóvel próprio, estes consumos, desde que atendidas ali algumas regras, eles poderão ser sim aproveitados para fins de imposto de renda. A propósito, em relação ao uso comum, né, entre a atividade profissional e a atividade pessoal. Por exemplo, tem um imóvel que eu resido neste imóvel e executo uma atividade profissional naquele mesmo espaço físico, né? Nestas condições, a Receita Federal ela impõe algumas regras, principalmente no que diz respeito a quanto que efetivamente eu posso aproveitar daquele gasto, né? Então, se eu não tenho uma forma estruturada, uma forma lógica de provar objetivamente quanto de uma determinada sala que eu use na minha casa, por exemplo, eu gasto na atividade profissional, a Receita Federal ela permite que 1/5 destes gastos sejam aproveitados dentro do livro caixa e, consequentemente, deduzidos da base de cálculo do imposto, né? Então, 1/5 nós estamos falando de 20% de gastos que nós tenhamos na nossa casa, desde que utilizado também na atividade profissional, poderão ser deduzidos como uma despesa dentro do livro caixa, né? Então, 20% da energia elétrica, da água, os tributos que eventualmente a gente normalmente paga em função da residência, né, como IPTU. Então, esses gastos podem ser aproveitados quando nós falamos da utilização de um espaço comum. Então, 20% não deixa de ser atrativo, né, esse benefício que a Receita Federal, de alguma forma, nos transmite, né? Também aquelas pessoas que trabalham com uma parte mais científica, né? Um conhecimento especializado, né? Como, por exemplo, nós contadores, nós necessitamos de um conhecimento especializado. Existem outras profissões, como dentistas, como médicos, como fisioterapeutas, como psicólogos. Eventualmente, quando for comprovado, né, que a nossa participação em seminários, em congressos, em atividades científicas, elas são necessárias para o desempenho da função, estes gastos realizados nestes encontros, eles podem também ser escriturados dentro do livro caixa e, consequentemente, abatidos da base de cálculo do imposto, né? Então, nesta relação de gastos tem a taxa de inscrição, aquisição de livros, o deslocamento até o congresso, que eventualmente nós venhamos a participar, hospedagem também pode ser abatido, né? Desde que naturalmente todos esses gastos eles não sejam reembolsados por quem eventualmente nos chamou até esse local, né? E obviamente desde que esses gastos eles tenham documentação hábil, né, para poder ser comprovado, né? E essa documentação hábil tem que ser nota fiscal ou muitas vezes cupons fiscais que para fins pelo menos de abatimento no livro caixa da pessoa física, ele pode ser aceito, né? Desde que descrito ali efetivamente o nome de quem que ela daqueles determinados serviços ou daqueles determinados materiais tem que estar discriminado, né? Aí sim pode ser abatido dentro do livro caixa. Se nós temos um imóvel locado e nós fazemos uma benfeitoria neste imóvel, né?
e dentro do contrato há uma previsão legal de que esta benfeitoria será abatida ou até mesmo algum valor do aluguel em determinado mês não será cobrado em função desta benfeitoria. Então, funcionando como um regime de compensação esse gasto, também ele será aceito para fins de escrituração do livro caixa. Então, devemos tomar cuidado, né, ao acompanhar ou ao redigir um contrato de locação se há essas previsões. Havendo a previsão, poderá ser abatido também. Algumas, novamente, tratando de profissões especializadas que precisam, por exemplo, de uniformes, né? Fico imaginando um dentista, né, que tem aquele jaleco, aquele guarda-pó. O gasto que tem com essa vestimenta especial, porque é necessário para a atividade profissional desta pessoa, também pode ser abatido dentro do livro caixa, né? Assim como revistas e livros que eventualmente sejam necessários para o desempenho daquela atividade também podem ser abatidos dentro do livro caixa. E a legislação ela vai abrangendo alguns outros gastos, como contribuição sindical da categoria profissional, nós contadores, por exemplo, dentistas, médicos, psicólogos, têm o seu conselho regional, o seu sindicato e deve pagar algumas taxas anuais. Essas taxas, né, necessárias para o exercício da profissão também são dedutíveis para fins de imposto de renda. E até mesmo despesas com propaganda para o exercício profissional podem sim, desde que comprovados com documentos hábeis, serem abatidos da base de cálculo do imposto de renda. Aqueles gastos que são considerados como indedutíveis e, portanto, não podem ser abatidos de forma alguma, né? Além da depreciação que eu mencionei anteriormente, né? Eventualmente é um arrendamento que eu faça mercantil através de uma instituição financeira. Esses gastos com o arrendamento não há uma previsão legal para poder ser abatido da base de cálculo do imposto. Despesas com locomoção e transporte, de uma maneira geral, também não podem ser abatidas, exceto se a pessoa que se utiliza disto, ele é um profissional autônomo na categoria de representante comercial. Aí, neste caso, pode ser abatido do imposto de renda. Alguns dispêndios de reparos, então, conservação e recuperação de imóveis, né, quando esse imóvel for de propriedade do contribuinte, né, não é locado, mas ele é proprietário e não se enquadra como um gasto passível de dedução dentro do livro caixa, né? Ele só é passível de dedução quando é um imóvel locado de um terceiro e que haja o contrato, conforme eu falei anteriormente. Ok? Então, estes são os principais pontos relacionados ao livro caixa. É um assunto que eu imagino que seja bastante interessante, que poucos contribuintes têm a compreensão de como poderia ser utilizado, né, para fins de dedução. Agradeço aqui ao meu amigo Einstein, que afinal de contas foi ele que me deu a dica, né, para que nós falássemos desse assunto no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deem uma curtida lá no meu canal no YouTube e proximamente faremos novos vídeos relacionados à declaração de imposto de renda. Ok? Um abraço a todos e até o próximo.